Fala, família Palmeiras. Verdão classificado para as semifinais do Paulistão e agora Vitor Roque já pode estrear, hein? Palmeiras decide em casa a semifinal, né? Vai decidir como mandante. E agora vamos ver os comentários aí do pessoal do Fim de Papo, né? Falando sobre o novo trio de ataque do Palmeiras. Tem o Paulinho também que está machucado ainda, né? Em breve pode estar estreando. Será que o Verdão tem o melhor ataque do futebol brasileiro? Paulinho, Estevão e Vitor Roque, os três jovens atacantes aí. Vamos ver nos comentários aí do PVC e do pessoal da UOL. Essa negociação. Hoje eu gravei um vídeo e acho importante ressaltar uma pessoa que eu não citei no vídeo, que é o André Curi, o empresário André Curi, que é o agente do jogador e que foi fundamental, junto com o Anderson Barros, para trazer o Vitor Roque nesse momento da temporada para o Palmeiras, porque quando teve a manifestação da Liga com a proibição na segunda-feira, na própria segunda-feira, antes de primeira, a gente falou, isso vai reverter, e reverteu, mas era uma situação difícil, só reverteu com muito trabalho do Anderson Barros, do Léo Holanda, que é o diretor adjunto, do André Curi, que é o procurador do jogador. Agora, PVC, o torcedor palmeirense foi a loucura, né? Essa semana, os vídeos de notícia, né? Que ele estava chegando, foram muito bons e tal. Ele deve chegar no Brasil no domingo, já pode estrear na próxima fase, né? Com o Verdão classificado. E aí a pergunta que fica é, por 25 milhões de euros, hein? Não é pouca coisa. Vai mudar o patamar do Palmeiras? Vale tudo isso? Bom, olha só, eu sempre acho, e eu concordo muito com a frase do Boto no Flamengo, que é uma adaptação de uma frase do Fernando Carvalho, que era presidente do Internacional em 2004, 2005 e 2006. E o Fernando Carvalho, quando assumiu o Internacional, dizia que não queria torcida indo buscar jogador em aeroporto, porque aeroporto é lugar para ir buscar time campeão. E a gente se lembra que deu certo, porque a torcida foi buscar o Internacional campeão do mundo em 2006. Então, eu não gosto muito de comemorar contratação. O certo é comemorar título. Mas acho que tem razões para entender esse negócio e a importância dele. Primeiro, porque há muito tempo a torcida estava pedindo um centroavante, há muito tempo o Palmeiras precisava de um centroavante. 25 milhões de euros é muito dinheiro, mas o Palmeiras vendeu o Henrique por 72 milhões de euros, o Estevão por 60 milhões de euros e o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Então você vai somar 72 a 132 a 167 milhões de euros que você arrecada para contratar um jogador de 25. Então, peraí, é para gastar loucamente? Não. Mas você precisava de um custo, de um investimento no momento em que os rivais gastam mais do que você e os gastos do Botafogo no ano passado resultaram em títulos de Libertadores e Brasileirão. Então o Palmeiras precisava de uma reação que não é necessariamente financeira, é técnica. E ele vai ter que se provar tecnicamente. Mas a contratação, no meu ponto de vista, claro que ela tem que se provar em campo, ela é muito certeira do ponto de vista da escolha. E aí o ataque do Palmeiras vai ter Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Melhor ataque do Brasil, Luciano? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pois é. E o Paulinho também, muito jovem, né? Também nunca causou problemas aí nas equipes que passou. E acho que vai casar muito bem com o Estevão. E olhando até a escalação de hoje, eu acho que o Abel já está muito desenhando o time para o Vitor Roque entrar no lugar do Flaco e para o Paulinho entrar no lugar do Facundo Torres. Acho que imagino que vai ser essa a formação. Ali o Richard Rios, ele é um meia, de repente ele e o Veiga vão brigar com o Maurício por duas vagas, né? Acho que o Rios, o Veiga e o Maurício brigam por duas vagas, mas o ataque com certeza deve ser Estevão, Vitor Roque e Paulinho. A minha dúvida, até já externei isso para o PVC, é se o Paulinho vai cair muito pela ponta esquerda. A gente sabe que o Piquerez é aquele ponta agudo mesmo, hoje o Vanderlan foi isso, o Palmeiras faz uma saída de 3 ali, ficou 3-4-3 na maior parte do jogo,
com o Marcos Rocha ficando mais e o Piquerez espetadão ali na ponta esquerda, então abriria mais um espaço para o Paulinho flutuar ali no meio, porque é o jeito que ele gosta de jogar, né? Flutuando, o Vitor Roque também. O primeiro gol, por exemplo, que eu elogiei o Flaco Lopes brigando, não é muito a do Vitor Roque, no alto não é. Ele é muito forte, até na semifinal contra o Palmeiras em 2020, ele ganhava muito do Murilo no corpo, o Murilo foi expulso e o Atlético Paranaense foi para a final contra o Flamengo. O Murilo foi expulso fazendo uma falta no Vitor Roque, mas eu acho que não vai ter como, e esse ataque é muito, muito poderoso. Eu fiquei intrigado com uma declaração do Paulo Buozzi antes da partida de hoje, quando ele falou o seguinte: desde o final do ano passado a gente tinha um interesse no Vitor Roque, inicialmente a ideia fosse talvez para o meio do ano, naquela janela que tem no Mundial. Isso que eu fiquei um pouco intrigado, porque se você pensa para o Mundial, você já deveria formar no começo do ano, né, PVC? Você que viu muito como foi essa negociação. Mas vamos lá, André. A gente, desde o início da história do Mundo de Primeira, quando apareceu em janeiro a história do Vitor Roque, a primeira coisa que a gente falou foi: só vai dar certo pro meio do ano. Que era o que o agente também falava. Só pro meio do ano. Por quê? Porque tinha um empréstimo do Betis, e o que facilitou. Por isso que eu acho que é importante a gente voltar para a segunda-feira passada, quando houve um momento em que se dizia que o Palmeiras tinha congelado a negociação e não tinha congelado a negociação. O Palmeiras entendia que o Palmeiras sabia que tinha uma cláusula que podia dificultar, que era a cláusula da Liga Espanhola, mas menosprezava essa cláusula, entendia que não ia acontecer nenhum problema. Quando houve o problema, o Palmeiras e o André Curi, o empresário, foram para a FIFA para tentar trazer, mas o X da questão é que o Barcelona precisava vender. O Barcelona precisa... E esse foi o entendimento que o Palmeiras teve durante todo o processo. Inicialmente era o quê? Não, Vitor Roque só para junho, porque ele está emprestado para o Betis. Acontece que o Barcelona tem um problema do fair play financeiro, e esse problema do fair play financeiro ajuda muito o Barcelona a vender agora. E o Palmeiras teve essa atenção para isso. Então, quando foi se percebendo que vender agora seria importante para o Barcelona, a negociação foi crescendo. E eu acho, para bater bumbo para a gente, bater bumbo de jornalista, a gente no de primeira foi contando essa história o tempo inteiro. A gente disse que era difícil e foi dizendo que ia ficando o mais possível para agora e não para o meio do ano. W. Rocha tá mandando aqui, ó, Estevão fica só mais 3 meses, carinha chorando. Sim, infelizmente teremos só mais 3 meses dele por aqui, né? Agora o Paulinho pode jogar, né, Lucena, numa possível final. E aí a gente pode ter... o Paulinho. O Vitor Roque já na próxima fase, né? Na semifinal. Eu acho que o Paulinho volta na primeira rodada da Libertadores ou segunda. O Paulinho, em teoria... Abril, né? O Paulinho, em teoria, é abril e o Paulista acaba dia 27 de março. Então, o Palmeiras não vai forçar a barra para o Paulinho voltar nas finais do Paulista. Mas o Vitor Roque já chegando ao Brasil... Será que não? À disposição? Eu acho que não, Domi, porque a lesão... Ele está sem dor, pode acontecer. Ele está sem dor, isso é importante. Mas ele precisa estar em condição de jogo de entrar em campo sem ter nenhum risco. Então, como já não jogou o Paulista inteiro, acho que a maior certeza é primeira ou segunda rodada da Libertadores, que é depois da primeira rodada do Brasileirão. Entendi. Mas então, pensando nas próximas competições, não Paulistão, com esse ataque, Palmeiras é favorito, PVC? Não sei se favorito. Eu acho que esse ano o Mundial de Clubes vai atrapalhar muito. Não, você pode ser campeão do mundo, e se for campeão do mundo, palmas, claro. Mas a lógica não é um time brasileiro ganhar um Mundial. E a lógica é você voltar do Mundial no dia 15, 16 de julho e
e iniciar agosto para uma maratona de 11 partidas decisivas de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e Copa do Brasil. E dependendo do sorteio, pode acontecer o que houve com o Palmeiras no ano passado, que você cai nas duas competições e se concentra no Brasileirão e você pode ter ficado para trás. Então, eu acho que o Mundial é um sonho, mas atrapalha. Não só o Palmeiras, atrapalha o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode ganhar o Mundial? Pode, mas não é a lógica, né? Tem Real Madrid e Manchester City lá. E são ficou 12 meio no jogos muro do ali, né, Brasileirão. Lucena? São 12 PVC jogos ficou do no muro. Brasileirão. Ficou no Não, muro, ficou ficou no no muro muro, antes não. do Eu falei a Mundial. dificuldade que eu acho que vai ter. Eu acho que é um ano que os times do Mundial correm o risco de não ganhar nada fora estadual. É isso que eu acho. Não é muro. Não dá para eu cravar. Ninguém vai ganhar nada fora estadual. Não estou dizendo isso. Não tem como dizer. Mas Diga, respondendo a pergunta de favorito no Paulistão, eu acho que o Corinthians ainda é favorito, por mais que esteja oscilando bastante. Acho que o Corinthians ainda tem o elenco mais encorpado nesse momento. O time titular, né, tá jogando melhor, apesar desse último jogo contra a Universidade Central. E o Palmeiras, além do Paulinho e o Vitor Roque, que deve ficar no banco aí na próxima, mas Gustavo Gomes ainda com uma lesão na coxa esquerda, o Piquerez, lesão na coxa direita fora, o Maurício, que tem essa cirurgia no ombro direito, fora o Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues não volta faz tempo que ele está lesionado. Mas então você pensar Gomes, Piquerez, o Maurício, o Paulinho fora e o Vitor Roque ainda no banco, acho que o Palmeiras ainda pode estar melhor, mas nesse momento o Corinthians é favorito. Só perguntar uma coisa. Alguém ouviu uma coisa de Paulinho voltar nas finais do Paulista ainda? Eu não ouvi. Voltou nessa transição física, né? Nos treinos e tal, mas o mas Palmeiras também nunca ouviu... divulga, né? Previsão. Não. Nas transmissões, alguém falou sobre ele voltar O Bruno tá falando que o Massini deu essa informação. Dele voltar, então tá bom. Pode ser que ele jogue na final. Vamos ver.